Você já percebeu que no inglês americano, muitas vezes o som do T parece que desaparece ou se transforma para um D? Então, palavras como water, city, pretty, better, normalmente não vão soar no inglês norte-americano como water, city, pretty, better, como soaria no inglês britânico, por exemplo. Por que isso acontece? Bom, vamos falar de pronúncia e do flap T. Hello, I'm Karina, your English teacher, e no English in Brazil eu recebo muito essa dúvida dos meus alunos e por isso eu vou esclarecer aqui para vocês. A propósito, se quiser ser aluno do English in Brazil, já toca aqui no link da descrição para saber como tudo funciona. Então, o que é o flap T ou tap T? Tem esses dois nomes. Isso é uma mudança no som do T e também, às vezes, no som do D no inglês norte-americano, em que em vez de pronunciar um T com essa explosão forte de ar, tá, o falante vai simplesmente dar uma batida na língua atrás dos dentes, nos alvéolos. Então, rã, em vez de tá, rã. É fácil pronunciar esse som para nós brasileiros, é só pensar no som de aranha. Então, é muito parecido com o R que a gente usa em aranha. Então, fala aranha, 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 aranha. Karina, Karina, Karina. Rã, rã, rã. Essa batida rápida é o que a gente chama na fonologia de TEP. Water vira water, little vira little, mas isso não quer dizer que o T se transformou de verdade num D, é só como ele é pronunciado, porém, fonologicamente ele ainda é um T, tá? Então, quando esse som do TEP vai aparecer? Ele normalmente acontece quando o T ou o D estão entre vogais e quando a sílaba está em posição átona. Water! Olha como esse T está entre as duas vogais, A e a sílaba forte é wa. E não r. Então, por isso que eu posso fazer o TEP aí. Então, water. A mesma coisa em better. Tem duas vogais ali, E e A, e o T está no meio. E a sílaba forte não é a sílaba do T, é a sílaba anterior, é o B. Então, por isso eu posso fazer better. Então, esse som ele precisa estar em posição átona para acontecer. Pretty. Mesma coisa, a sílaba forte é pre. Então, eu posso fazer uri. Vamos praticar em voz alta? Fala em voz alta depois de mim, lembrando da articulação do som de aranha e Karina. Essa batida rápida. City. Repeat. Pretty. Little. Aí eu lembrei agora de Pretty Little Baby, aquela música Pretty Little Baby. É o Tiro Little Baby, né? Então, fala aí, ó. Pretty Little Baby. Dá uma enrolada? Não tem problema, que se você falar um som de T, todo mundo vai te entender e isso não é um erro. Você pode falar Pretty Little Baby e não tem problema nenhum. Tô aqui explicando um fenômeno que acontece na língua. Pretty little baby. Mas o TEP também acontece com som de D. Olha que legal, com som de D. Então, uma palavra como ladder, essa que tá aparecendo na tela agora, ela pode soar exatamente igual à palavra ladder. Então, letter, letter, significados diferentes, uma é um T, outra é um D, mas a pronúncia fica igual. E quando esse TEP não acontece? Ele não acontece quando a sílaba em que ele está é a sílaba tônica da frase. Então, uma palavra como attack, você não vai conseguir falar attack, porque tack é a sílaba forte. Então, é a sílaba fraca, attack. Aí o T permanece. Retain. Pretend, Italian. Então, todas as sílabas em que o T está nessas palavras aqui são sílabas fortes, por isso esse T não se transforma num R. E uma coisa interessante é que o T em sílaba forte tem essa aspiração. Tá vendo que eu não falo só Italian? Eu falo Italian. Sai um arzinho a mais em sílabas fortes que talvez você já tenha percebido. Então, isso se chama aspiração. Então, Italian, attack. É só você produzir um T normal, mas soltando um pouco mais de ar. Testa em casa, ó. Pretend, attack, Italian. Boa. Esse irã também pode não aparecer em fala mais cuidadosa. Então, talvez você esteja assistindo a uma palestra, ou um TED Talks, alguma coisa assim. Opa, mas o cara é americano e não fez o som de irã. Então, não é que sempre vai acontecer. É muito comum na fala natural, mas numa fala mais cuidadosa, mais lenta, mais articulada, é possível que ele não aconteça, tá? Então, não é uma regra que tem que acontecer. E esse TEP também acontece entre palavras. Então, get it vira get it. E o T final dá uma sumida, inclusive, né? Em vez de eu falar it, é comum que esse T final simplesmente não exploda. Então não é que ele não exista, ele não é get it, é get it.
o T tá articulado aqui na tua língua, como se você fosse fazer o T, mas você não explode ele. Então, get it. Put it on vira put it on. Put it on. Repeat. Put it on. What is it? Vira what is it? What is it? Repeat. What is it? That's it. E tem ainda um outro caso que não é o TEP, mas que envolve a letra T, então por isso eu vou incluir aqui nesse vídeo. Você já percebeu que americano às vezes vai falar internet como internet, winter como winter, interview como interview? Pois é, nesses casos aqui o T simplesmente some, mas não é em qualquer caso não. É somente nesse contexto aqui que ele pode sumir, ó, quando ele estiver seguindo uma nasal. Então, ó, in, tá vendo que tem o N ali, in, e seguido do T. Ter. Como tem o N ali e o T está depois, você pode deletar se você quiser soar mais americano. Então, internet, internet. Center, center. Interview, interview. Winter, winter. 2020. Tanto que é comum a gente falar 21, 22, 23, em vez de 21, 22, 23. No inglês norte-americano, lá vem eu dizendo de novo, porque no inglês britânico ninguém praticamente vai fazer isso, tá? Pelo menos não hoje, 2026, isso não vai ser comum, tá? No inglês britânico eles mantêm muito claramente esse T, e se você pergunta pra eles, como é que eu sou falando internet? Eu já fiz isso num vídeo, um amigo meu, ele falou, no, I would never speak like that. I would say internet. Então aqui é uma variação, não é sobre certo e errado mais uma vez, tá? Sometimes Americans just delete the T when it's followed by a nasal consonant. For example, advantage would be advantage. Right. Would you do this in British English? No. No, you would never say advantage. Advantage? Oh, ugh. No, that sounds awful. No, advantage. Okay. Yeah, we definitely need that T. E nesse sentido, palavras podem acabar soando da mesma forma também, ó. Então, inverno e vencedor soam da mesma forma. Winner, winner. Então acontece essa neutralização do som, isso é bem comum e você sempre vai entender pelo contexto. Então você vai entender se estão falando de um vencedor ou do inverno, winner. E tem praticamente um trava-língua que esses dias eu estava tentando fazer, que é literalmente na pequena Itália, porque tem uns bairros que se chamam Little Italy, né? Então tenta falar, agora é desafio final, gente, é difícil, ó. Literally in Little Italy. Literally in Little Italy. Se você tem dificuldade de falar literally, pensa em duas sílabas só. Liter, li. Literally. Então não precisa colocar mais uma sílaba ali no meio. Então testa com literally, e vê se sai aí com mais facilidade. Se tiver muito difícil, é só falar literally e não tem problema algum, porque as duas formas estão corretas. E Little Italy é uma questão de não se enrolar aqui, né? Então, literally in Little Italy. Eu quero que você teste em voz alta aí e me conta nos comentários se conseguiu. Literally. So that's it. Não se esquece de se inscrever aqui no English in Brazil e eu vou deixar uma sugestão de vídeo muito legal aqui sobre pronúncia para você continuar praticando aí na sua casa. See you next video.